Bom dia, meus irmãos. Graça e paz a cada um de vocês. Que Deus nos ajude na participação dessa aula, na ministração dessa aula, e que cada um aqui possa sair entusiasmado naquilo que Deus vai falar com cada um. Importante nós informarmos aqui que esta classe está baseada no livro, tá? Juízes, Justiça e Graça. Lá embaixo está acontecendo Deus Desconhecido. Vai falar muito sobre também a ação do Espírito Santo. Se você aí, como nós estamos só começando, é a segunda aula, há tempo ainda, peraí, eu acho que eu estou na sala errada. Dá tempo de você descer, alguém também de lá subir para cá, para que você esteja na aula certa, na classe certa. Ok? Importante. Na aula passada sobre juízes, irmão José Luiz trouxe aqui apenas um panorama, tá? E isso tudo trouxe uma visão geral do livro de Juízes, e nós vamos falar de cada juízes. Nós vamos comentar um a um, e é importante que você perceba que cada um deles, ou ela, vamos ter uma juíza aí, né? Traz algo que é para nós pensarmos e aplicarmos em nossas vidas. Romanos 15, 4. Romanos 15, 4. Diz assim, Romanos 15, 4. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Portanto, conforme está escrito aqui nesse versículo, tudo aquilo que está no Antigo Testamento, todos os versículos, eles têm realmente atuação nas nossas vidas hoje. É para nosso aprendizado e também prática nas nossas vidas, ok? E assim eu quero, então, dar início, mas antes eu quero orar, colocando diante de Deus esta aula. Pai querido, Deus de amor, nós te somos gratos, ó Pai, pela porta aberta desta igreja na manhã desse domingo, onde podemos aprender do Senhor, onde podemos, ó Deus, buscar a Tua vontade para as nossas vidas, onde podemos também nos encontrarmos como família da fé. Cuida, Senhor, dos detalhes, ajuda-nos a buscar a Tua vontade nas nossas vidas e, sobretudo, ó Deus, que possamos vencer os dias maus, pela atuação do Teu Santo Espírito, pela ação do Senhor e pelo amor de Cristo. Nós oramos então, ó Deus, entregando tudo isso em Tuas mãos. Amém. Amém. Muito bem. Nesse primeiro momento da introdução, eu quero ler um comentário bíblico, Bicon, a respeito dessa série. Os juízes dos tempos bíblicos eram comandantes militares com poderes administrativos absolutos, mas seu ofício não era hereditário. Ou seja, não é aquele rei que passa para o príncipe e para o outro rei. Não é uma sucessão. Deus escolhia o juiz que iria atuar naquele momento. E olha, gente, vocês vão aprender aqui que juízes, cada um com problemas extras, tá? E vocês vão aprender, como nós já aprendemos lá embaixo na série passada, e aí você vai perceber que, olha, Deus escolhia aquele menos provável. E é interessante. Eles também eram selecionados a partir de alguma tribo em particular. Nem mesmo eleitos pelo voto popular. Em vez disso,
Eles eram escolhidos pelo próprio Deus, para dar continuidade à teocracia, porque era Deus ali reinando, é Deus governando. Na aula passada, na introdução desse livro, nós vimos que alguns personagens, vários homens e uma juíza, mediaram a teocracia durante o período de 300 anos, entre a morte de Josué e então a coroação do rei Saul. Lembrando que esse período todo de 300 anos, mais ou menos, tá? Tivemos vários juízes aí. Sabemos que esse período foi marcado, então, pelo declínio espiritual da nação de Israel. Não é simples e fácil levantar um líder de peso para liderar um povo que está em declínio espiritual e totalmente desorientado. Lembrando que Deus vai e olha para aquele povo, e vai e olha de novo, eu penso que seja assim, apesar do Senhor ser onisciente, mas ele vai e ele coloca alguém no meio, pecador como todos, para lutar, para estar à frente do povo de Israel. Então, dessa forma, nós vamos conhecer um pouco mais, então, da história de Juízes e o que levou o povo à apostasia e as consequências desses atos. Vamos ver ainda que o Senhor respondeu o clamor do seu povo, instituiu o primeiro juiz, cujo nome, Otoniel, que é o título dessa aula, Otoniel. Às vezes, em alguns escritos, você vai ver sem o O ali, vai ser Otniel. E eu arrumei por várias vezes aqui o estudo e fui trocando os nomes, tirando, colocando, mas pode aparecer aqui Otniel, mas entenda que algumas traduções trazem esses nomes, ou outras versões. Então, a Bíblia traz poucas informações a respeito deste juiz. Lembrando que ele, então, é o primeiro a ser instituído por Deus. E para nos ajudar aqui, eu vou propor que que vocês participem. Vou lançar algumas perguntas no meio da aula e você tem a liberdade de erguer uma de suas mãos, alguém nos auxiliando aqui com o microfone, para que você participe, uma aqui, mais uma outra pessoa no outro microfone, para nos ajudar nisso. Quero mostrar aqui para vocês, mais ou menos, já foi apresentado na aula passada, mas é importante que vocês saibam, olha, tá começando aqui, ó, morte de Josué, ok? Aqui decorreram, então, 300 e poucos anos, lembrando que hoje nós vamos falar desse primeiro juiz aqui, certo? Entre meio a cada juiz, houve um povo que atacou Israel, Israel admitindo que esse povo convivesse com cada um deles, e assim foi, sucessivo, ok? Vocês vão perceber que aqui também é estranho, né? Olha só, até chegar ao reinado aqui de Saul, tem algo estranho aqui. Olha, juiz atuando ao mesmo tempo. Isso também aconteceu no final, tá? Mas isso é uma aula que vamos ter específica, tá certo? Mas o mais importante é que vocês saibam que cada um aqui desse povo atuou de forma diferente contra o povo de Israel. Lembrando que Deus havia ordenado para que esse povo fosse exterminado, tirado do lugar. A terra era de Israel. Deus havia prometido, havia dado a eles, presenteado, mas eles teriam que tirar o povo de lá, o povo inimigo. Mas esse povo foi até o final, trazendo consequências sérias para o povo de Israel. Ok? A atuação de Otoniel, ele atuou aqui. Lembrando que, olha, as 12 tribos, certo? Olha, vocês veem aqui, olha. Moabitas, Edonitas, Amalequitas. Olha o povo estrangeiro aqui atuando.
Em cada lugar tinha um povo, olha lá. Os arameus aqui, mas a atuação de Otoniel estava aqui. Ele liderava todo Israel, mas ele ficava sitiado aqui. Vocês vão ver, à medida que vai passando, que cada juiz tinha uma localização específica, mas ele atuava em favor de todo Israel. Ok? Iniciando então, nós vamos falar sobre esse período de apostasia. Mas, afinal de contas, o que é apostasia? Apostasia é a ação de renegar os ensinos da fé cristã. É o esfriamento, é o afastamento total ou parcial da doutrina bíblica. Interessante, né? Parece que nós estamos falando de hoje. Um povo que começa bem, mas ao tempo vai se desanimando, não preciso ler, mas eu já aprendi, eu já sei. Mas não é bem assim. A vida cristã, ela deve ser dinâmica, ela deve ser intensa, buscando a Deus sempre. Porque nós caímos também na tentação dessa apostasia, desse afastamento. E nós vamos então apontar a lupa para uma ação pecaminosa cometida pelos israelitas, que acontece antes da prática da idolatria. Ok? Então vamos ler. Vocês abram lá em Juízes, capítulo 2. Juízes, capítulo 2. Vamos ler dos versículos 7 a 13 e depois o capítulo 3, de 5 a 7. Juízes, capítulo 2, de 7 a 13. Acompanhem comigo na versão NVI. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança em Timate, Eres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois de toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns, abandonaram o Senhor, o seu Deus, dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. Vamos ler também um 14 aqui. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Lembrando então que nós acabamos de ler, o povo prestava um culto ao Senhor. Depois começaram a se afastar, principalmente por causa da morte de Josué. No versículo 8 diz isso. Josué então morreu, foi sepultado. Nas últimas terras jogadas ali em cima daquele corpo, daquele cadáver, foi só virar as costas, o povo começou então pela nova geração que surgiu, a se afastar de Deus. Essa nova geração. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Começaram a prestar cultos aos outros deuses. E são vários deuses, vários ídolos. E eles então abandonaram o Senhor. Parece aqui que se o líder está vivo, se o líder está ali, ótimo, né? Vamos lá, ele vai puxando a rédea e vai tal. Mas o povo se esquece que a submissão, primeiramente, é ao Senhor. Versículos 5 e 7 do capítulo 3.
5 a 7. 5 a 7 do capítulo 3. Os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus e os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos deuses deles. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, e prestaram cultos aos Balaíns e a Aserá. Tudo aquilo que Deus havia determinado, olha, não se contamine com esse povo, eles fizeram o contrário. Além da idolatria ligada ao coração daquele povo, eles também casaram-se entre si. E isso era para o Senhor algo repugnante. E Deus reprovava isso. E é interessante que essas coisas vão acontecendo e parece que é normal, é natural. Não, é só um casamento. Afinal, eu a amo e ela também me ama. E outra, nós estamos aqui vivendo... Não, era para esse povo não estar lá. Tudo isso vai se afastando de Deus. Vai se afastando de Deus. Nós então observamos que o Senhor fez algo a respeito disso. Deus reprovou. Em outra versão, nós temos a questão era mal aos olhos do Senhor todas essas atitudes. Essa ação má é composta de dois aspectos, meus irmãos. Afastar-se ou esquecer-se do Senhor. Lembrando que esses dois verbos aí, que são parecidos, eles tratam de coisas espirituais. Todas as vezes que aparece na palavra de Deus, trata-se de coisas espirituais. Afastar-se e esquecer-se do Senhor. Eles passaram, então, a servir e prestar cultos a deuses pífios, sem valor. Deuses falsos. Nesses casos aqui, Balaíns, Aserins, Dagon, né? Baal, filho de Dagon, o deus das sementeiras. Baal significa senhor, dono ou proprietário. E Astarte, deusa da fertilidade. Eles adoravam esse Deus, buscavam esses deuses. Então, esses dois verbos, lembrar e esquecer, e a gente traz dois modelos aqui, dois momentos em que nós vemos esses dois verbos, lá em Salmo 25, que fala assim: lembra-te da tua compaixão e do teu amor, Senhor. O salmista clamando a Deus, pedindo para que Deus lembre. E também em Isaías: não te lembres dos nossos pecados, Senhor. Como se Deus não soubesse. Aqui não se trata disso. Isso não queria dizer que eles acreditavam que Deus não podia se esquecer da natureza deles, ou do que alguém havia feito. Não, porque Deus sabe. Mas eles estavam pedindo para que Deus agisse de acordo com o caráter e o coração dele. Senhor, lembra-te de mim. Ou esqueça dos meus pecados. Portanto, dizer que os israelitas se esqueceram de Deus é dizer que eles não eram mais controlados pelo que eles sabiam ou que seus ancestrais criam. De uma outra forma, embora os israelitas soubessem quem Deus era e o que ele desejava, isso não era real para eles. Então, conforme nós vimos na palavra de Deus, lendo no capítulo 2 de Juízes, nós entendemos que esse período, então, houve muitas omissões, algumas lideranças israelitas abandonando seu posto, as guerras que deveriam atuar ali contra aquele povo não foram realizadas, o povo não foi chamado para lutar contra os inimigos.
Então, esses acontecimentos tiveram origem a um período anterior, onde ficou muito clara as omissões desse povo. As omissões. E não bastasse essa desobediência, os israelitas começaram a brigar e travar lutas entre si. Vamos ver lá, versículo 21 do capítulo 1. Volte um pouquinho atrás. Vejam lá. Capítulo 1, versículo 21. Já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus vivem ali com os benjamitas até o dia de hoje. Outro versículo 27 a 33. 27 a 33. Olha só, no capítulo 1 ainda. Acompanhem comigo. Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-sean, ou de Taanaque, ou de Dor, ou de Ableã, ou de Megido, nem tampouco os povoados ao redor dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Quando Israel se tornou forte e impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Gezer, mas os cananeus continuaram a viver entre eles. Nem Zebulon expulsou os cananeus que viviam em Quitron e em Naolol, mas esses permaneceram entre eles e foram submetidos a trabalhos forçados. Nem Asser expulsou os que viviam em Aco, Sidom, Alabe, Aquzibe, Elba, Afeg e Reobe. E por esse motivo o povo de Asser vivia entre os cananeus que habitavam naquela terra. Nem Naphtali expulsou os que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anate, mas o povo de Naphtali também vivia entre os cananeus que habitavam a terra, e aqueles que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anate passaram a fazer trabalhos forçados para eles. Não era recomendável, não era para trabalhar para eles, era para expulsar, era para tirar de lá. Lembrando aqui que nós lemos várias tribos e todas elas omissas em fazer aquilo que era para ser feito. Voltando um pouco aqui, vejam só, várias tribos, as 12 tribos, mas em cada delas tinha uma ação do povo estrangeiro que não podia. Trabalhava junto, vou pôr isso para trabalhar para nós, a gente fica na boa aqui, e tudo bem, vamos lá, vamos conviver com esse povo. Desobediência, decadência. Na aula passada, talvez vocês se recordem do ciclo descendente que foi mostrado aqui, né, do fracasso e a graça. Lembrando que aquele ciclo, o povo começa então, olha, o povo desobedece e se desvia. Depois, o Senhor disciplina. Aí vem a opressão do inimigo, sofrimento total. E aí vai girando. Olha o ciclo descendente aqui. Aí o povo clama arrependimento. Senhor, nós estamos arrependidos, salva-nos. Aí o livramento é dado. E Deus coloca ali um juiz. Eles vivem um tempo bem. Período de paz durante esse juizado, durante esse período que o juiz está atuando, colocando o povo para obedecer a Deus. Aí esse juiz morre. Começa de novo. Todo aquele círculo. Lembram disso? Vocês viram na aula passada. Todo aquele círculo. Mas o interessante é que esse mesmo ciclo descendente está presente na sua vida e na minha vida. É possível que esteja presente. Pode estar presente, desde que nós pestanejamos aí e deixamos que a ação do inimigo aconteça, acompanhando outras crenças, né? Outras teologias. A gente começa, então, o pecado
ele nos domina. Vamos viver aqui nesse pecado aqui, esse aqui eu dou conta dele. E aí os pecados nos escraviza, aí nós choramos porque as coisas não dão certo. Invocamos ao Senhor, o Senhor envia então um livramento, porque Deus é bondoso. Ele nos tira daquela situação, a paz vem. Aí eu começo de novo a participar das EBDs, dos cultos, das reuniões de oração, e vou, e aí me acendo, mas de repente eu começo a cair novamente. Entra de novo a desobediência. Esse ciclo de Juízes é o ciclo de muitos de nós, em momentos de nossas vidas. E a gente precisa acordar com isso. Muito bem. Dizer que os israelitas se esqueceram de Deus é dizer que eles não eram mais controlados pelo que sabiam ou que os seus ancestrais criam. Embora os israelitas soubessem quem Deus era e o que ele desejava, isso não era real para eles. Conforme então nós vimos na palavra de Deus, o povo de Israel prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes ou anciãos que sobreviveram a Josué e que testemunharam os grandes feitos do Senhor. Lembrando lá, tá? Josué estava acompanhando o povo. Depois que Josué partiu, ficou um período que os anciãos estavam cuidando do povo. Voltem lá, por favor, Juízes 2, 7, de novo eu quero ler. 2, 7. Vou ler novamente aqui. E depois do 10 ao 14, tá? Olha só. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Versículo 10 a 14. Depois que toda aquela geração foi reunida e seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e que ele havia feito por Israel. Nós temos que bater sempre nessa tecla. Surgiu uma nova geração, abandonaram ao Senhor, reprovaram. Olha, versículo 11. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns. Abandonaram o Senhor. Versículo 14. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao redor, aos quais já não conseguiam resistir. E a coisa repete, a situação repete. E eu quero trazer algo para nós aplicarmos aqui. 1 Pedro 2, de 9 a 12. Abram, por favor, lá. Alguém pode ler, por favor, para mim? 1 Pedro 2, 9 a 12. Alguém, por favor, aguarde o microfone aí. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falo mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observo. Ok.
Vocês veem aí similaridade a respeito daquele povo e nós aqui? Nós somos chamados, nós somos geração eleita, sacerdócio real, e nós temos aqui um compromisso com o Senhor. Porque aqui a palavra diz, antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo. Isso aqui é para nós. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam misericórdia para quê? Para anunciar. E aqui então vem esse desafio, meus amados. Tá? Como lidar com as interferências espirituais e morais nos nossos dias? Lembre que eu falei que eu ia lançar perguntas para que a gente interagisse aqui? O que você me diz a respeito disso? Como que a gente lida com isso? Frisando aquele versículo final que a gente olha o que está falando aqui, o versículo 12 de 1 Pedro 2, olha lá. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observe as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Aqui nós podemos conviver com o povo pagão, mas de uma maneira santa, testemunhando. E lançando essa pergunta, o que você me fala? Como que a gente lida com essas interferências espirituais? Alguém quer falar? Gente, pode participar. Elias, sim. Acho que primeiro é a obediência, né? Que se a gente for obediente, e tem coisa que não tem negociação, né? Deus falou que não era para se misturar. Quando você fala obediência à palavra de Deus. Sim. Sim. Né? Naquela época Deus falou, não se misturem, e eles se misturaram. E hoje, né, nós temos na Bíblia o padrão que a gente tem que viver. Então, primeiro, para mim, é obediência. Certo. E segundo, humildade, né? Porque a gente tem que estar sabendo que a gente pode cair. Então, tem que ter humildade de estar sempre aos pés de Deus, pedindo para Ele nos ajudar, né? Ok. E aí? Participem, meus irmãos. Como é que você lida com isso? Gente, lembrando que essas interferências existem aos montes. Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, com a facilidade que a gente recebe de todos os lados. Alguém mais quer responder essa pergunta? Vou lançar. Sim. Sim. Sabendo que o nosso coração é enganoso e que a gente precisa da misericórdia de Deus. E para isso a gente tem que buscar na palavra. A gente não se afastar, porque eu vejo que o engano é quando a gente já se acha autossuficiente e pode andar com as próprias pernas, sem depender de Deus. Aí está já o terreno já de... para você se afundar. Então, de você saber que você precisa estar sempre colada na palavra viva, que transforma a nossa vida, né? Certo, certo. Gente, quanto mais eu me fortalecer na palavra de Deus, quanto mais eu estiver próximo de Deus, mais fortalecido eu vou estar para essas interferências. E elas são sutis, algumas delas são sutis. E às vezes nós convivemos normalmente, como se fosse, não, isso aqui é tranquilo. E não é bem assim. Então nós devemos sempre ter esse discernimento de separar. Tem livros que nós começamos a ler que nós devemos parar de ler. Tem programas que nós assistimos que nós devemos parar de assistir. Tem lugares que nós vamos que devemos desistir, não ir mais. É assim. A segunda pergunta, essa aqui está mais fácil. Como é a convivência dos nossos filhos cristãos com os demais não crentes? E aí? Como é que você vê essa situação agora? Aqueles que têm filho nas escolas. Hã? Fazer com que os nossos filhos reflitam a luz de Cristo no meio das trevas, né? Então, a gente tem que cuidar em ser zeloso com os nossos filhos, ver a atitude dele, como é que ele está, se ele está tendo dificuldade, fazer o acompanhamento, porque é uma vida
tenra os nossos filhos. Então, você não pode falar assim, eles frequentam a IBD ou eles estão frequentando a escolinha, eles estão imunes. Não estão nada imunes. Eles são alvos de Satanás também, que quer destruir. Então, a gente está caminhando junto com os nossos filhos, conversar. Eu vejo que a comunicação dos pais com os filhos é a melhor forma de você ir conhecendo e vendo as reações, trazer os amiguinhos para dentro de casa. E assim, pedindo a Deus que dê a sabedoria para os pais, porque não é fácil não, viu? Lembrando ainda que as crianças não contam tudo para os pais. Eles não contam os pormenores que acontecem na escola. Principalmente quando é alguma ação meio esquisita, violenta. Eles não contam. Eles não querem mais para a escola. Não querem mais para aquele lugar. Por que que os filhos desistem? Meu neto recentemente, mas por que você não vai mais para os jiu-jitsu? Porque eu só apanho lá. eu só apanho. Meu pai fala que não é para eu bater. Eu não vou mais. Interessante, né? Mas deve ser trabalhado algumas coisas para que as crianças sim vá, aprendam, façam, mas eles devem ter. Gente, é importante isso, a liberdade de conversar. E isso exige tempo, exige educação, exige acompanhamento, exige presença dos pais na vida dos filhos. Dá muito trabalho. Agora pensa, trabalha-se 12, 15 horas por dia, tanto o pai, tanto a mãe. Como é que isso se dá, gente? É difícil, eu sei. E tem momentos que é necessário os dois trabalharem bastante. E aí os filhos? E aí vem uma lei e fala assim, vamos dar também agora a licença paternidade. Na minha época não tinha paternidade, mas hoje já tem, e é um bom tempo. Ajuda, e vem outra lei, mas a lei não vai cobrir tudo. Ok, a outra pergunta. Qual deve ser o papel da igreja cristã para ajudar as famílias? O que você acha? Cris, ajuda aí, Cris. Posso ajudar depois ou fala agora? Não, pode falar já. Desde a primeira pergunta, eu acho que o elo é que nós somos raça eleita para proclamar. Você, sim, tem que ter uma vida com Cristo para poder proclamar. Você não pode dar o que você não tem. Mas se a gente só tem e não dá, não passa adiante, não proclama, nossos filhos vão ter trabalho, eles vão esquecer o que Deus fez quando deu a terra prometida. Porque os pais não falaram, eles sabiam e não passaram. Aí, a igreja, o papel é de reforçar o que os pais estão passando para os filhos. Sim. Tá, no caso de filhos que chegam aqui sem os pais crentes, a igreja tem que passar. Ok. Mas nós estamos aqui para proclamar. Não é para guardar e ficar acomodado, guardando tudo que Deus fez por nós. Se a gente não passa, nós vamos ter uma geração que não crê em Deus mais. Perfeito. Ok. E outra coisa, Cris, não é fácil isso, porque você vai interferir de alguma forma na educação daquela família lá, né? Você vai chegar para os pais, olha, é por aqui. Às vezes nem são crentes ainda, ou não entendem a palavra, mas a igreja, ela tem uma função, sim, um papel importante. Esse trabalho com as crianças que vêm aqui sem os pais. Nós temos aqui a avó que traz netinhos aqui, tá? Porque ela cuida dos netinhos e ela traz aqui, insistentemente, todo domingo está aqui. Agora ela vai se batizar no próximo mês. Mas é a vovó que traz aqui. E aí, então, ela entende o momento da igreja, ela conheceu a igreja, e a igreja, então, investe, ajuda essa vovó para criar as netinhas no caminho do Senhor. Gente, salva vidas, muda a direção, dá um outro norte. Ok, vamos tomar café, depois a gente volta, tem mais pergunta aqui nesse ponto. Lá, ok? Meus irmãos, retomando aqui a aula, vamos para esse segundo momento.
Ok, por favor. Obrigado. Vamos lá. Seguindo aqui, eu deixei essa anotação aqui, CTA. Alguém sabe o que é CTA aqui? Que é para eu lembrar de falar. Conselho Tutelar de Atibaia. Quando a gente fala em questão da família aqui, tem uma ação a ser feita, que a igreja deve participar, a igreja deve também anunciar. E nós pegamos no último momento, e é hoje a votação, tá? Se você puder, até às 17 horas, ir lá votar, escolhe 5 pessoas de sua confiança. Ah, mas eles não conhecem ninguém. Nós temos aqui algumas indicações. Não conhecemos totalmente, mas tem pessoas ali que podem representar, sim, a nossa sociedade junto às famílias, principalmente as crianças. Então, eu quero alertar vocês aqui que há tempo de ir lá votar. Pretendo ir depois da escola dominical fazer isso. E se você precisar depois, pode pedir que eu encaminhe para você alguns nomes indicados, ok? Muito bem. Dando sequência, eu quero deixar aqui para vocês esse pensamento desse pastor Edivaldo aqui, que diz o seguinte, olha só, para a gente fechar esse momento aqui. Devemos estar alertas e conscientes de que a apostasia é um dos sinais da vinda de Jesus. A igreja, como nação pura e santa, jamais deve deixar que as influências do mundo penetrem dentro dela. A desconstrução da família, inversão de valores e o aumento da iniquidade são sinais de que a humanidade tem se esquecido de Deus. Isso porque tais coisas afastam o homem do verdadeiro conhecimento do Senhor. Porém, nós que o conhecemos, em vez de sermos influenciados pelo mundo, vamos influenciar a humanidade com o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para transformar vidas e mudar a sociedade. E nós temos que empenhar-nos nisso. Abram, por favor, suas Bíblias em 2 Pedro 1, versículos de 5 a 10. William, você poderia ler, por favor, meu irmão, para a gente? 2 Pedro, carta de Pedro, segunda carta, capítulo 1, versículos de 5 a 10. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Ok. Até o 10, ok. Frisando aí o verbo empenhar-se, que significa esforçar-se, dedicar, batalhar, lutar, insistir, diligenciar. Versículos 5 e 10 está dizendo, olha, por isso mesmo empenhe-se em acrescentar a sua fé, o conhecimento e assim vai. Nós temos que nos esforçar para conhecer e para dominar tudo isso, ok? Versículo 10, portanto, irmão, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. A ação nossa, nós temos uma ação aí, nós temos que nos empenhar, lutar, correr atrás, para que a gente possa aprender e assim desenvolver. Ok? Muito bem, no segundo ponto, Deus, então, disciplina o povo. Juízes, capítulo 3, versículo 8. Voltem lá, por favor, agora, voltando lá para Juízes. Capítulo 3, versículo 8.
Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel que ele os entregou nas mãos de Cuxã Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Lembrando aqui que agora, então, esse período aqui que o povo estava mediante a esse povo, e era duro, era um povo que não perdoava nada, eles iam matando, derrotando todo o povo de Israel. Então, Deus entregou a esse rei da Mesopotâmia. Alguns comentaristas afirmam que esse rei era cruel, impiedoso, e assim, certamente, Israel viveu tempos difíceis, de muita dificuldade, sofrimento, desânimo, e então eles apresentaram aí um período de derrota por 8 anos, lembrando depois de Josué, por um período de 8 anos. Então Deus, na sua disciplina, traz juízo e com juízo revela também o seu amor e misericórdia com o povo. Tem uma posição desse Zuc, que diz o seguinte: a disciplina que Deus enviou aos israelitas por causa da apostasia foi uma bênção disfarçada. Olha só. Cada opressor estrangeiro tornou a vida difícil para o povo de Deus. Mas, ao afligir os israelitas, os estrangeiros faziam com que Israel acabasse se voltando ao Senhor. Então, de certa forma, a opressão trazia a misericórdia de Deus. Então, por isso que ele fala sobre bênção disfarçada. Ok? Mas é um comentário apenas. E aí a gente entra agora propriamente na questão de que Deus levanta esse líder, Otoniel. Juízes 1, versículos de 12 a 14. Eu vou ler, vocês acompanhem, por favor. Juízes 1, 12 a 14. E disse Calebe: darei minha filha Axa em casamento ao homem que atacar e conquistar Kiriat-Sefer. Versículo 13. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Calebe, conquistou a cidade. Por isso Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Um dia, quando já vivia com Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: dê-me um presente, já que o Senhor me deu terras no Neguebe, dê-me também fontes de água. E Calebe lhe deu as fontes superiores e inferiores. Os descendentes do sogro de Moisés, o queneu, saíram da cidade das palmeiras com os homens de Judá e passaram a viver entre o povo do deserto de Judá, no Neguebe, perto de Arabe. Aqui nós estamos lendo, e eu quero que vocês vão agora, por favor, capítulo 3, versículo 9. Capítulo 3 de Juízes, versículo 9. Mas, quando clamaram ao Senhor, eles levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Calebe. Olha os parentescos aqui, gente. Que os libertou. Agora para a primeira crônica, livro de 1 Crônica 4, mais à frente. Abram lá, por favor. Nós estamos identificando aqui quem é esse Otoniel. Versículos 13 a 15. Esses foram os filhos de Kenaz, Otoniel e Seraías. Estes foram os filhos de Otoniel, Atate e Meonotai. Meonotai gerou Ofra. Seraías gerou Joabe, fundador de Jé-Ahassim, que recebeu esse nome porque os seus habitantes eram artesãos. Estes foram os filhos de Calebe, filho de Jefoné, Eru, Elá e Naã. O filho de Elá foi Kenaz. Meus irmãos, nós lemos esses versículos para vocês perceberem que aqui Otoniel não foi um homem qualquer. Ele tinha uma ligação, um parentesco.
Lembrando que Caleb, quando falou assim, olha, vai haver uma guerra aqui, quem for lá e derrotar vai receber como esposa a minha filha. E Otoniel casou com a filha de Caleb. Quem foi Caleb? A gente bem sabe. Então era uma pessoa do povo de Deus que tinha o Senhor Deus no coração. Então, Otoniel significa leão de Deus, tem origem do nome hebraico aí. E Otoniel era filho de Kenaz, sobrinho de Caleb, casou com Axa, filha de Caleb. Filha. Como é que é? O que eu errei aí? Isso, irmão de Caleb, perdão. Ok. Deus era com Otoniel e por isso o levou para livrar o seu povo dos inimigos. Era irmão de Seraías, pai de Joabe, tinha 2 filhos, Atate e Meonotai. Caleb era filho de Jefoné, um hebreu da família de Kenaz. Sim. Não, ali tem um erro, Isso, está certo. É isso mesmo, essa observação está correta. Então nós podemos observar aqui e afirmar que Otoniel, meus irmãos, ele foi um descendente de um povo seleto, pelos parentescos aqui, né? E ele temia a Deus e o servia. Otoniel venceu a batalha e libertou o povo das mãos do rei da Mesopotâmia, que não era um rei qualquer, e a terra dos israelitas teve paz durante 40 anos. Vejam só, 8 anos de dificuldades, vem então Otoniel, e aí há paz por 40 anos. Paz por 40 anos. Por quê? Porque havia ali um juiz que estava lidando, né, intercedendo pelo povo juntamente ao Senhor, mas foi Deus quem o escolheu. Foi Deus quem o escolheu. E por isso, nós precisamos valorizar também algumas coisas que, na sequência que vocês vão ver. Mas antes eu quero falar aqui um exemplo aqui de uma vitória improvável. Quando o rei Saul indagou o pequeno Davi, lembram disso? Dizendo que ele não tinha condições de lutar contra o filisteu, porque era um gigante, um homem de grande porte, e aquele menino Davi lá, o que foi que ele respondeu? Vamos lá, em 1 Samuel 17, 1 Samuel 17, alguém lê, por favor, para mim, 36 e 37. Primeira Samuel 17, 36 e 37. Pode você ler mesmo, ler, meu irmão, por favor. Posso ler? O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Interessante, né? Davi foi com cara e coragem. Olha o versículo 47. Lê também, minha irmã, por favor. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com a espada, nem com a lança, porque o Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Precisa ter coragem, né? Aqui ele diz assim, numa outra versão da NVI, diz: todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória. Pois a batalha é do Senhor e ele entregará todos vocês em nossas mãos. A batalha é do Senhor. Às vezes ele põe pessoas improváveis. Pessoas que você olha ali e fala: mas o que é esse menino aí? Ok.
Ok, tudo bem. Gente, em 1 Samuel 16, 18, diz assim: Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem Obrigado. de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. A diferença era, e o Senhor é com ele. Então, essa é a diferença, porque quando você olha, fala assim, puxa vida, se não é Deus por Davi, ele não faria isso. Né? Então, Deus escolheu Otoniel de uma família especial para fazer algo a respeito ou a favor daquele povo, porque aquele povo estava em decadência. Perguntas. A família da qual você ou eu pertencemos influencia em benefícios espirituais? Sim ou não? Por quê? Jairinho, pega o microfone, por favor, participe. O que você acha dessa pergunta aí? Acho que sim. Hã? Por quê? Bom, se for pensar nos meus pais, porque eles me instruíram na palavra, e se eu for pensar na minha família atual, porque meu filho me motiva a ensiná-lo, e porque minha esposa me acompanha nesse ensino e na devoção diária. Ok, Jairinho, continuando ainda, mas é via de regra? Qual? Sobre o quê? Sobre a minha família? Não, e se fosse ao contrário, ou se não fosse assim? Deus poderia fazer algo em benefício do filho, apesar dos pais? Sim. Não é verdade? Concorda comigo? Sim. Ok? Mas é importante, meus irmãos, nós valorizarmos a família. Principalmente a família que é de Deus. E aqui nós estamos fazendo menção a respeito de Otoniel, porque ele veio de uma família que reconhecia o Senhor. Vocês vão ouvir depois outros juízes em que vocês vão ficar barbarizados. Como que pode o Senhor colocar um juiz desse? Mas foi Deus quem colocou. Não tinha essa condição que teve aqui Otoniel. Mas é Deus quem escolheu. Né? É Deus quem escolheu. Vocês têm uma experiência para compartilhar a respeito de que alguém nasceu numa família assim, difícil, onde parecia uma coisa complicada, mas saiu alguém de Deus aí? Vocês têm algum exemplo? Alguém quer comentar? Mas, sim, por favor, microfone lá. Nós temos a nossa irmã Luzia. Ela se converteu primeiro. Mais perto, mais perto. Ela se converteu primeiro e orava a Deus pela minha conversão, porque ela cria que se eu me convertesse, os outros vinham atrás. E foi o que aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor pela vida dela. Hoje a maioria, a Celeste falando, ó o Richard onde está. Ela trabalhou muito com o Richard também. Então, louvado seja Deus por isso. Ok. Alguém mais tem uma boa experiência? É isso mesmo, meus irmãos. Às vezes, por isso que nós temos que buscar o Senhor independentemente da situação. Porque Deus se revela para pessoas improváveis. E Ele encaminha e muda a vida daquela família por conta do que Ele faz. Começa com um. Começa com um. Às vezes não atinge todos, tá? Mas Deus, Ele tem promessas quando as pessoas realmente vêm e abrem o coração e ficam na total dependência dEle. Mas para isso é necessário que seja de Deus. Seja de Deus. Nós já comentamos a respeito
dessa questão aqui, né? Qual o papel da família na igreja? Então, eu acho que aí fica para pensarmos que nós, como igreja, temos uma missão aqui de estar atento para tudo aquilo que acontece em relação às decaídas de alguns. E aqui, praticamente, eu queria trabalhar um pouco mais com a aplicação. Nós percebemos, meus irmãos, que a vida cristã não é fácil. Nós sabemos disso. E nós temos que entender que no nosso meio, pessoas precisam de ajuda. Às vezes nós vamos com críticas e não ajudamos. Nós temos uma missão de talvez encostar um pouco mais naquelas pessoas que têm menos chance ou têm menos amizade, vamos dizer assim, tá? E ajudar a vencer na vida cristã. Para que não haja a mesma situação daquele ciclo, tá? De pecado, arrependimento e volta e tal. Nós precisamos discipular, talvez, pessoas que já foram discipuladas. Ajudar nesse processo para que não entre naquele ciclo de derrota, sabe? E vem para Deus e escorrega aqui, escorrega lá, tal. Mas nós temos essa missão de ajudar uns aos outros nesse sentido. Nós precisamos observar a nossa volta e assim procedermos em relação aos necessitados e aqueles que estão com mais dificuldades. Vocês entendem o que eu falo? Ok? Muito bem. Para concluir, apesar de nosso mundo ter mudado drasticamente desde os tempos dos juízes, seu sistema ainda é o mesmo, pois a natureza humana não mudou. Enquanto se encontra neste mundo, o povo de Deus está dentro de uma batalha espiritual contra Satanás e seus exércitos. E Deus ainda procura homens e mulheres capacitados a vencer, que tenham poder, estratégia e coragem. Apesar do nosso mundo ter mudado, o sistema ainda é o mesmo. Os ataques são os mesmos, as dificuldades são as mesmas. Quando nós olhamos para Juízes e olhamos para o povo aqui, para o povo de Deus hoje, a igreja hoje, as lutas são as mesmas, as dificuldades são as mesmas. Então, vamos nos ajudar. E nós precisamos de homens e mulheres capacitados, então, a vencer e que tenham essa mesma coragem, esse poder para vencer as dificuldades. Ok? Aplicando mais ainda aqui. Assim como o juiz Otoniel, você e eu podemos ser chamados para uma liderança em algum ministério espiritual. Devemos nos dispor ao chamado de Deus. Quero incentivar você. Às vezes você recebe um convite e você se acha, não, mas eu não sou capacitado, não dá, ou eu não tenho tempo. Pense a respeito. Nós precisamos entender que às vezes um convite de um irmão ou de um líder é Deus querendo colocar você para atuar em alguma coisa tão necessária, tão importante, e que talvez você tenha os dons para executar e fazer. Deus chamou Otoniel para cuidar daquele povo. Nós estamos falando de algo aqui simples, mas tão importante como para que a igreja se fortaleça, para que a igreja continue, para que a igreja se estabeleça. Ok? Muito bem. Eu queria dar alguns avisos aqui. O missionário Jonatas e a sua esposa estão vendendo brownies hoje para o ministério deles, ok? Se você se interessar, gostar dos brownies, pode comprar, adquirir ali. Meu irmão, está aqui? Conferência missionária começa sábado,
Sábado que vem, às 18h30. No domingo pela manhã, é às 9h30, ok? Aí, quando nós falamos de conferência missionária, nós chamamos a atenção naquele sentido que nós temos aquele momento de você trazer as suas ofertas para missões. Ore a Deus. Ore antes. Coloque diante de Deus aquilo que você vai poder contribuir para que a missão, né, avance. Hortência, você tem um aviso aqui, minha querida. Por favor. Muito importante. Bom dia para quem eu não falei. Estou agora desejando um bom dia. Quero lembrá-los que hoje vocês não vão tomar lanche em casa à noite para vir para cá. Porque hoje nós vamos ter cantina missionária e vai ter um bolo de carne maravilhoso, sem pimenta, viu, Lucileia? Com alface, tomate, maionese, ketchup, o que vocês quiserem pôr, né? O básico vai estar, depois você pode estar agregando algumas coisas, com refrigerante e um chocolate, alguma coisa gostosa para comer também de sobremesa. E nós vamos estar, assim, ajudando os missionários, né? Tá bom? Então, eu conto com todos vocês, viu? Porque tem em torno de 100 e poucos lanches. Então, nós contamos com vocês para que vocês possam estar comendo conosco e assim a gente está juntinho também, certo? Ótimo. Ok, obrigado, minha irmã. Vamos orar? Bendito eterno Deus, nós queremos dar graças ao Senhor por mais este domingo, por esta aula, Senhor, e também pedir que o Senhor nos ajude, ó Deus, a aplicar de fato em nossas vidas. Clamo, Senhor, em favor desse momento, ó Deus, em que nós estamos vivendo como cidade, da escolha do conselho tutelar da nossa cidade. Que o Senhor possa colocar pessoas ali que venham desempenhar realmente aquilo que é tão necessário na nossa cidade. Não permita, ó Deus, que pessoas que têm outro viés, que não sejam cristãos, possam estar à frente dessa responsabilidade tão grande. Por isso, nós clamamos pelos resultados positivos em favor da nossa cidade e em favor das demais cidades que estão aqui no nosso país. Em nome de Jesus, nós oramos por isso e pedimos, ó Deus, para que logo mais à noite possamos também cultuar o Teu nome aqui na Tua presença. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, meus irmãos, bom almoço, bom domingo a todos. Deus abençoe.